Pessoal, uma característica que eu quero salientar e que nós vamos explorar muito em vídeos futuros é que as cargas que têm o mesmo sinal, elas se repelem, elas se afastam uma da outra com uma força de repulsão. Então, cargas de mesmo sinal, elas se repelem, se afastam, uma empurra a outra, elas querem ficar uma longe da outra. E cargas de sinais contrários se atraem. Então vocês vejam aqui que a força é de atração. Então elas vão ser atraídas uma para a outra. Isso vai ser objeto que nós vamos ler muito em leis de Coulomb, tá? Pessoal, esse vídeo que eu estou fazendo é para falar dos processos de eletrização de corpos. Então nós vamos ver como promover o desequilíbrio eletrostático nos corpos. Ele pode ficar carregado com carga positiva ou negativa e nós vamos discutir como isso pode acontecer. Mas antes eu vou fazer uma breve revisão. Aqui eu tenho representado o átomo. O átomo no seu núcleo ele tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19, supondo que é um átomo que tem um próton no núcleo e um elétron girando. E isso aqui a gente viu no vídeo passado, mas eu faço uma revisão. O elétron tem carga menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, esse átomo ele está neutro. Por quê? Porque ele tem uma carga positiva e uma carga negativa de mesmo valor. Se eu somar 1,6 menos 1,6, vai dar zero. Ele não tem desequilíbrio eletrostático. Não tem desequilíbrio de cargas. Então, aqui, simbolizando um pedacinho de papel, vamos dizer, eu tenho uma carga positiva e uma negativa. Então, uma anula a outra, uma positiva negativa, uma anula a outra, uma positiva negativa, uma anula a outra. Então, o corpo está neutro. Não tem saldo, né? Não tem nem cargas positivas a mais, nem cargas negativas a mais. Ele está neutro. Então, simbolizado assim. O que acontece se eu tirar um elétron? Se eu tirar um elétron, vai ficar com uma carga positiva a mais. Vocês vejam bem, ficou duas negativas, positiva com negativa se anula, positiva com negativa se anula e a positiva sobrou. Então tá aqui. Isso a gente já viu nos vídeos passados, só estou relembrando. Pode acontecer de eu adicionar um elétron, e aí vocês têm que saber que é o elétron que se movimenta, eu também salientei isso no vídeo passado. Aqui tem 1, 2, 3, 4 negativa e 3 positiva. Logo, tem uma negativa a mais, está aqui. Então, o corpo como um todo está carregado com uma negativa a mais. Agora, nós vamos ver como eu consigo arrancar os elétrons. Que técnica eu vou usar. E aí nós vamos falar de processos de eletrização. Como eu consigo fazer com que esse elétron seja arrancado. O primeiro deles que eu vou falar é o atrito. Aqui eu tenho simbolizado um pedacinho de papel, pessoal. E vidro, um tubo de vidro. O exemplinho mais clássico que tem em todos os livros. O que a gente faz? Eles estão neutros inicialmente, não existe desequilíbrio de carga, ou seja, o mesmo número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas em cada um deles. Eu esfrego um no outro, esfrego eles, um para cima, outro para baixo, aqui como eu estou fazendo. E o que acontece com esse atrito que eu estou fazendo aqui? O que acontece que se verificou é que o vidro arranca elétrons do papel e logo o papel fica sem os seus 3 elétrons, como está aqui representado. Então, cada elétron que foi arrancado é um desequilíbrio positivo que houve aqui. Um elétron saiu para vir para cá, outro elétron vem para cá e outro elétron vem para cá. Logo, esse aqui ficou com 3 elétrons a mais e esse ficou com 3 elétrons a menos. Veja que quem se movimenta é o elétron. Então, houve uma separação de cargas. Agora eles estão carregados. E eles estão carregados com carga de mesmo valor. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Porém, sinais contrários. Então, eles estão com cargas sinais opostos. Se esse aqui está carregado com mais 3, esse está carregado com menos 3. O 3 é igual para os dois, só que um é mais e outro é menos. Então, aí está eletrização por atrito. Lembra que a gente atritou, né? O papel ficou com carga positiva e o tubo de vidro ficou com carga negativa. Então, as cargas são de sinais diferentes. Vai haver uma atração, uma força de atração.
Esta força aqui é F, uma força que atrai esse corpo, e esse também é atraído com a mesma força. Essa força e essa têm o mesmo valor. Então, vamos fazer uma experiência e nós vamos ver que corpos com cargas diferentes se atraem. Então, vamos fazer uma experiência onde isso vai acontecer. Pessoal, aqui eu tenho alguns pedacinhos de papéis. Você repare que os pedacinhos de papéis, ó, nem tomam conhecimento da minha caneta aqui, que eu estou botando uma caneta em cima deles, ó, e nada acontece. Então eu vou pegar essa caneta, e vocês podem fazer isso em casa. Vou pegar um papel aqui e vou esfregar essa caneta no papel, como eu estou fazendo aqui. Então eu estou esfregando a caneta no papel, fazendo atrito, e depois eu vou, né, novamente tentar. E aí vocês vejam bem que já o resultado é outro. Ou seja, os papeizinhos foram atraídos pela caneta. Então essa experiênciazinha simples vocês podem realizar em casa com uma caneta e um papel, e uns pedacinhos de papel. E vocês vão ver comprovada a comprovação da eletrização por atrito. Então antes a caneta não atraía os papéis e agora passou a atrair. Então aí está um exemplinho prático para vocês, né, se divertirem. Só para título de curiosidade, eu vou mostrar para vocês essa tabelinha aqui, que eu tenho vidro, marfim, lã, madeira, papel e seda. Poderia ter outras substâncias. Então se eu atritar duas a duas aqui, se eu atritar vidro com seda, por exemplo, o que está mais embaixo arranca elétrons e o que está acima perde elétrons. Então se eu atritar vidro com seda, que são os dois extremos da minha tabelinha, a seda arranca elétrons e o vidro perde elétrons. Logo, a seda vai ficar com carga negativa e o vidro com carga positiva. Se for papel e seda, a seda arranca elétrons e o papel perde elétrons. O de cima fica positivo e o de baixo negativo. Então aqui está o exemplo, ó. Seda e vidro. Ora, seda, que é o de baixo, atritado com vidro. A seda, que é o de baixo, ganha elétrons, está nessa ordem, e o vidro perde elétrons. Então a seda vai ficar negativa, porque ela ganha elétrons, e o vidro perde elétrons. Madeira e lã. A madeira está embaixo e a lã está mais em cima. Se eu atritar madeira e lã, novamente a madeira ela arranca elétrons. Então deixa eu colocar aqui os elétrons, ela pega a carga negativa. Logo a madeira vai ficar com carga negativa e a lã vai ficar com carga positiva. Claro que o de baixo arranca elétrons, mais um então, a lã e o vidro. Onde é que está a lã? A lã está aqui e o vidro está em cima. Então a lã arranca elétrons. Então a lã arranca elétrons aqui, ela vai ficar negativa. Vai ficar negativa. E aqui positivo, porque perdeu elétrons. Então tá. Cada carga negativa que a lã arranca é uma positiva que aparece aqui. Um desequilíbrio positivo e aqui aparece desequilíbrio negativo. Lembrando que a carga vai ser o mesmo valor numérico, porém sinais opostos. Então essa tabelinha aí que eu dei para vocês, só para vocês verem que já existe um estudo, e até já tem uma tabelinha que eles fizeram. Se bem que isso aí não cai no vestibular, nem os colégios cobram. Eles cobram, na verdade, é só o efeito, né? Os efeitos, as características, por exemplo, mesmo valor numérico e sinais contrários. O que está realmente acontecendo? Quem influi, é o próton ou o elétron? Essas coisas, né? E os fenômenos e as conclusões que você pode tirar. Conhecendo a matéria, vocês afirmam qualquer coisa. Bom, agora nós vamos tratar do processo de eletrização por contato. Eu tenho aqui dois corpos, um com a carguinha negativa e cada risquinho aqui vou chamar de um coulomb, então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 coulombs. Antes do contato, né, a carga de A é menos 9 coulombs.
E o corpinho B, que não está carregado, ele está neutro, ele está zerado. Então a carga de B é zero. Isso antes do contato. Durante o contato, o corpo carregado passa um pouquinho das cargas dele para o outro. E após o contato, então depois do contato, eles se afastam. A carga de A, que era 9, vai passar a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 6 coulombs. E a carga de B é igual a 1, 2, 3, menos 3 coulombs. Aí, o corpo que estava neutro não está mais neutro, agora ele está carregado. E reparem bem, pessoal, que a soma das cargas se mantém. Isso eu quero chamar a atenção. A carga de A é 6 e a carga de B é 3. A soma das cargas, carga de A mais carga de B, é menos 9 coulombs. E a carga de A mais carga de B continua sendo menos 9 coulombs. Por quê? Porque se eu somar menos 9 com 0, dá 9. Se eu somar menos 6 com menos 3, também dá 9. Então, o que eu queria chamar a atenção que as cargas elas se distribuem, mas que a soma total das cargas se mantém. Bom, pessoal, aqui eu tenho uma situação que eu vou explicar para vocês. Eu tenho inicialmente aqui uma carga A com carga de 10 coulombs e uma carga B descarregada com carga 0 coulombs, ou seja, ela está neutra. E após o contato entre as duas cargas, a carga B, a esfera B, tem carga de 3 coulombs. Pergunta, qual é a carga, então, da esfera A? Sempre que o corpo estiver neutro e o outro carregado, o corpo que vai ficar carregado, ele vai ficar carregado com carga de mesmo sinal da carga que vai ceder, do corpo que vai ceder carga para ele. Então, o corpo neutro, ele vai receber carga positiva. Se este aqui tiver negativo, então ele vai receber uma carga negativa. Então, sempre que um corpo estiver neutro e vai receber carga, eles vão acabar ficando com carga de mesmo sinal. Bom, mas a questão é, o A tinha 10 e o outro estava descarregado. Depois do contato, o B ficou com 3 coulombs. Qual é a carga de A? Aí nós vamos saber que se mantém a soma das cargas. Então, a carga total, carga A mais carga B. Se eu somar as quantidades, quanto é que vai dar isso? Um dos corpos está com 10 coulombs e o outro com 0. Então, o total vai dar 10 coulombs. Bom, a mesma coisa aqui vai se manter. A soma tem que fechar 10. Então, se um é 3, a outra só pode ser 7. A soma se mantém. Então, a carga de A, somado com a carga de B, que é 3, tem que dar 10. Logo, a carga de A, após o contato, ela vai ser 10 menos 3. A carga que A vai ter vai ser 7 coulombs. Tá aí, então. Após o contato, ela cedeu 3 coulombs para o B. Ficou com 7. Então, tá aí. A soma das cargas se mantém, pessoal. E é essa informação que nos possibilitou resolver isso. Bom, pessoal, mais um exemplinho para a gente poder praticar. Eu vou colocar o enunciado aqui verbalmente. Inicialmente, eu tenho 3 esferas idênticas. Idênticas quer dizer mesmo material e mesmas dimensões. Então, é bom salientar que as esferas são idênticas. A esfera A tem carga 0, a esfera B tem carga 0, está neutra, né? Carga nula. E a esfera C tem carga de 8 coulombs. Bom, sendo que elas são idênticas, mesmas dimensões, mesmo material, então eu vou fazer o seguinte. Inicialmente, a esfera A toca a esfera C. A esfera A toca a esfera C. Ou a esfera C encosta na A. Após feito isso, a esfera C toca na B. Quero saber quais são as cargas, respectivamente, da esfera A,
B e C. Então, quais serão as cargas após feito isso? Bom, se as esferas são idênticas e elas tocam uma na outra, então a carga total vai ser dividida por 2, cada um vai ficar com a metade. Isso porque elas são idênticas, só vale para esferas idênticas. Então, carga total é carga de A mais carga de B, divide por 2. Esta é a carga que cada uma vai ter. A carga de A é 0, a carga de B não, de C, pessoal, desculpa. Sim, é A e C que estão se tocando. Então, carga de A é 0, carga de C é 8 sobre 2. Vai dar 4 coulombs. Então, cada uma delas, depois que se tocar, né, vai ficar com 4 coulombs. E a C também vai ficar com 4 coulombs. Então, após isso, a carga C deu um pouquinho da carga dela para A. E deu a metade, porque são idênticas, mesmo material e mesmas dimensões. Bom, a esfera C agora está com 4 e com esses 4 ela vai tocar na esfera B, que também está descarregada. Então, novamente, a carga da esfera B mais a carga da esfera C sobre 2. A carga total que nós temos aqui, B tem carga 0, está dito lá em cima que ela está nula. E C não é mais isso aqui. C agora tem 4, por quê? Porque ele já dividiu com A. Então, 0 mais 4 sobre 2 vai dar 2 coulomb. Então, eu pego a carga total da situação que eu tenho, né, para ser distribuída, e divido igualmente, né, metade para cada um, porque são idênticas. Então, essa vai ficar com 2 coulomb e essa vai ficar com 2 coulomb. E a carga A, 4 coulombs, que ela não tocou em ninguém. A carga C alterou para 2, porque ela tocou e dividiu o que ela tinha com B. Bom, quais serão as cargas, então, respectivamente? O A vai ficar com 4 coulombs, o B vai ficar com 2 coulombs e o C vai ficar com 2 coulombs. Então, respectivamente, na ordem, né, que foi dada A, B e C. Então, aqui está. A ficou com 4, B ficou com 2 coulombs e C ficou com 2 coulombs, dos 8 que ela tinha. Porque antes tinha 0, 0 e 8. Depois de fazer esse processo de contato, ficou com 4, 2 e 2. Isso aí só vale, né, um exercício para quando as cargas que eu posso somar e dividir por 2 quando elas são idênticas. Ou seja, mesmas dimensões e mesmo material. Isso é muito comum de ser cobrado. Né? Esferas idênticas. O processo de eletrização por indução ocorre da seguinte forma. Eu tenho aqui um corpo que está neutro. Não existe desequilíbrio de cargas. E esse corpo neutro eu coloco aqui pertinho dele um outro carregado, por exemplo, com carga negativa. Deixa eu colocar aqui negativo. Então, corpo neutro, próximo dele eu coloquei um outro corpo carregado com carga negativa. Suponha que esse corpo é um condutor, esse aqui. E o que vai acontecer? Esse corpo é um condutor, quer dizer que os elétrons aqui dentro estão livres, circulando, né? Seus átomos, pulando de átomo em átomo. Os elétrons vão ser repelidos por esses elétrons aqui. Vão empurrar eles para cá. 1, 2, 3. Então, os elétrons vão ser empurrados para lá. E nesse ponto vai ter uma falta de elétrons. Mais e mais. Então, existe aqui. Este corpo aqui continua sendo neutro, pessoal. A única coisa que aconteceu foi uma separação das cargas. Ficou negativa para um lado e positiva para o outro. Mas se eu somar tudo, continua dando zero o saldo, né? Porque uma carga negativa anula uma positiva. Então, o corpo como um todo, ele continua neutro. Só houve uma separação de cargas. Desse lado de cá tem um excesso de elétrons.
e desse lado de cá tem uma falta de elétrons. Este corpo aqui, ele provocou uma coisa chamada indução aqui. Então esse corpo aqui, que é o carregado, ele é o indutor. E este que sofreu a indução, ele é o induzido. Então, o indutor provocou a indução. E este é o induzido que sofreu a indução. Então, neste caso, os elétrons estão separados. Se eu levar o corpo embora desse jeito, os elétrons vão voltar com essas cargas e vai ficar neutro e não vai acontecer nada. Mas, o que a gente faz para fazer com que o corpo fique carregado? A gente liga aqui um fio condutor ao terra, pode ser o terra, é o chão, né? E os elétrons vão ver um caminho para fugir para o chão. O chão é como se fosse uma bacia de infinitas cargas. Então é um lugar onde, teoricamente, não tem carga. É neutro. Então esses elétrons vão sair para cá, vão fugir para o terra. E aí o que nós vamos ter? Vamos ter a situação que este lado vai ter carga positiva e os elétrons aqui foram tudo embora. Foram empurrados, expulsos. Bom, eu levo esse fio embora. Depois de os elétrons terem ido embora, eu levo embora. Não tem mais retorno. Os elétrons não poderão mais voltar. Claro que isso aqui está carregado. Deixa eu colocar aqui o corpo, né? Deixa eu pintar direitinho aqui, tá? Este é o indutor. E esse é o induzido. Bom, após ter feito isso, eu posso levar esse corpo embora. E aí, ele vai ficar carregado. E antes ele não estava carregado. Que agora não tem como os elétrons voltar. E vocês vejam bem que o indutor e o induzido ficaram carregados com cargas de sinais opostos. Então o corpo que estava neutro ficou carregado, o induzido aqui ficou carregado com carga de sinal oposto ao indutor. Então as cargas aqui são opostas. Se eu tivesse um indutor positivo, então esse ia ficar carregado negativamente. Vocês podem fazer isso para constatar. Pessoal, eu vou apresentar para vocês alguns modelos de eletroscópio. O eletroscópio é um aparelho que identifica se o corpo está eletrizado, se existe carga. Aqui eu tenho o exemplo mais simples, é o pêndulo eletrostático. Esse eletroscópio aqui é de pêndulo eletrostático. Então eu tenho aqui uma bolinha, uma esfera leve, de cortiça ou até isopor, geralmente. E aqui um fio flexível. Aqui uma haste presa aqui num suporte aqui. Essa bolinha, aparentemente, ela pode estar neutra. Neutra, não tem desequilíbrio de carga. E aí eu aproximo uma carga, por exemplo, positiva. O que vai acontecer? Essa bolinha tem elétrons livres e os elétrons vão vir para cá, vão ser atraídos para cá e vai ter uma falta de elétrons aqui. Essa carga positiva, ela tende a atrair essas negativas e repelir essa positiva. O que acontece aqui, que como é mais e menos, essas carguinhas de menos vão ser atraídas por essas positivas, então vai ser atraída aqui uma força, e estas cargas positivas vão ser repelidas, sinais iguais, né, com uma força para cá. Então, ó, é atraído e repelido. Essas aqui são repelidas e essas aqui são atraídas. Mas o que acontece é que, como as cargas aqui são, essas cargas negativas estão muito mais próximas, e nós vamos ver futuramente a lei de Coulomb, que a distância influencia.
a força de atração é maior que a força de repulsão. Então, se eu for fazer uma diferença de força, essa força maior menos essa força menor, eu vou descobrir uma força resultante apontando para cá. Então, se a bolinha se aproximou, é porque o corpo está carregado. Caso o corpo tivesse neutro, não há interação, não vai acontecer nada. Se o corpo está carregado, vai acontecer isso. O corpo carregado positivamente. A mesma coisa ocorre se ele estiver carregado negativamente. Esse sinal de menos aqui vai repelir os elétrons para lá e atrair. Vai repelir os elétrons para cá, os elétrons livres aqui dentro. Vai ser tudo empurrado para lá, querendo se afastar, a repulsão aqui. E vai ter falta de elétrons aqui. Então vai ter carga, sinal positivo a mais. Pelo mesmo motivo, vai ter uma força de atração aqui. Essa carga aqui é atraída por essa de sinal contrário. E uma força de repulsão. Essa carga menos é repelida por essa aqui. Só que essa força aqui é maior que esta por causa que a distância aqui é menor. A distância aqui é menor que essa aqui. Logo, se a bolinha é atraída, eu posso concluir que o corpo está carregado. Eu só não sei se ele está carregado positivamente, porque o efeito é o mesmo, ou negativamente. Vejam bem que atraiu e atraiu. Bolinha neutra. Se eu botar um corpo carregado tanto positivo quanto negativo, vai acontecer a mesma coisa. Então eu não sei qual é a carga dele, eu só sei que ele está carregado. Ele pode estar carregado positivamente ou negativamente. Para mim saber a carga que o corpo tem, eu teria que acrescentar um ingrediente a mais. Eu teria que colocar uma carga conhecida na esfera. Vamos fazer isso para ver como é que fica. Aqui está a nossa bolinha de isopor, nosso eletroscópio, só que desta vez tem uma carga negativa. Ele está carregado negativamente e eu conheço a carga. Eu sei que ele está carregado negativamente. Ora, se ele está carregado negativamente, então, se eu colocar um corpo positivo, como ele está carregado negativamente, vai haver uma atração. Então, se houve atração, e eu conheço que essa aqui é negativa, logo essa aqui só pode ser positiva. Então eu sei que o corpo, além de estar carregado, é positivo. Suponha que eu conheço a carga da bolinha, que ela está carregada negativamente. Se atraiu, então é porque o sinal é contrário àquele que eu conheço, que é negativo, então é positivo. Por outro lado, se repeliu, repulsão, se foi empurrado para lá, eu conheço que essa é negativa, logo essa aqui também tem que ser negativa. Por que tem que ser negativa? Porque repeliu, tem que ser igual. Então tem uma força de repulsão aqui. Afastou, é negativo. Então aí agora um eletroscópio que além de dizer se está carregado, me diz o sinal. Mas isso porque eu conheço a carga da bolinha. Vou apresentar para vocês agora o eletroscópio de duas folhas, para medir se um corpo está carregado ou não. Esse eletroscópio é muito cobrado nas universidades federais, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, caiu muito. Eu tenho aqui um corpo, uma bolinha de isopor, ou mesmo de cortiça, uma bolinha neutra. E aqui eu tenho um fio e aqui duas lâminas. Duas lâminas, né? Essas lâminas elas estão assim, ó. Uma aqui e outra aqui. Elas estão presas aqui. Só que elas são independentes. Pensa bem, pessoal. Uma aqui e a outra aqui presa num fio. Essas lâminas, elas podem abrir para os lados. Aqui, se eu colocar um corpo que está neutro, inicialmente também está neutro, não vai acontecer nada. Então, as lâminas não se manifestaram, não aconteceu nada. Então, esse corpo está neutro. Se eu colocar um corpo positivo, o que vai acontecer? Ele vai atrair elétrons, e os elétrons aqui, ó,
que estão nesse fio condutor aqui, eles tendem a subir e ser atraído por esse corpo eletrizado. Logo, estas perninhas aqui, elas vão se abrir porque vão se repelir. Elas são móveis. E aí eu posso saber o seguinte, pô, se as perninhas aqui se abriram e estavam assim fechadinhas, e elas se afastaram, então esse corpo ele está eletrizado. Eu só não sei se a carga dele é positiva ou negativa, porque se o corpo estiver carregado negativamente, vai acontecer o mesmo efeito. Negativo, o que vai acontecer? Os elétrons aqui vão ser empurrados para bem longe, eles vão descer, vão ser repelidos e vão tentar se afastar disso aqui. Vão vir aqui para baixo e novamente as perninhas vão abrir. Elas vão se abrir porque vão se repelir com uma força. Então, uma carga negativa, uma carga negativa repele, as perninhas se abrem. Eu concluo que o corpo está carregado. Só não sei se ele está carregado positivamente ou negativamente, porque o efeito aqui das perninhas se afastando é o mesmo. Então aí está o eletroscópio, né? Uma bolinha, um fio condutor e duas laminazinhas aqui que podem se abrir. E aí eu tenho o eletroscópio de duas folhas que cai muito nos vestibulares. Então vocês têm que entender o funcionamento. E aí vocês, sabendo o funcionamento, vocês respondem qualquer coisa. Então o eletroscópio é usado para medir, para saber se o corpo está eletrizado ou neutro. Então tá aí, 2 eletroscópios que eu apresentei para vocês. Bom, pessoal, esse vídeo eu vou encerrando por aqui. Espero que tenha ajudado. Para se manter informado sobre os vídeos que eu estou postando diariamente, vocês se inscrevam no meu canal no YouTube. E se vocês divulgarem nas redes sociais meu trabalho, eu fico muito agradecido. Então até o próximo vídeo.